Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Toda quinta-feira é dia de mitologia aqui no canal e eu convido vocês a assistirem A Caixa de Pandora, que se trata de uma história de vingança, além, é claro, da esperança. E fica um questionamento, né? Será que a humanidade percebe realmente a luz que nós temos? É com essa reflexão que vou iniciar o vídeo de hoje. Aqui é a Cris Nunes e seja muito bem-vindo ao nosso canal Falando aos Sete Ventos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer muito a todos vocês que se inscreveram no canal. Não tenha dúvida, gente, do quanto de felicidade que isso nos trouxe. Já peço para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito. Também peço que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários alguma história que vocês tenham vontade de conhecê-las de verdade. Pode ter certeza que faremos com muito carinho. Bora pro vídeo agora? Vamos lá, então. Bem, e tudo se inicia, então, por conta de uma revolta. Por quê, gente? Nesse período, a humanidade, ela vivia na escuridão, né? Eles tinham, então, acesso à luz solar, e aí a noite era totalmente escuro. Nessa escuridão, então, algumas pessoas se questionavam e comentavam: poxa, como é diferente para nós, né, meros mortais, ver assim, enquanto no Olimpo os deuses, né, fazem festas, têm superpoderes, são imortais e nós nada recebemos deles. Era muito desigual. E aí, nessa questão de desigualdade, Prometeu, que era um titã, um dia começou a questionar e se questionar sobre tudo isso. O quanto isso era absurdo. Afinal, viver nesse mundo sem uma luz, sem um aquecimento, as pessoas passando frio, passando fome, bem como nada passava disso, nada ia adiante, ele faz uma coisa. Ele vai até Olimpo e ele rouba o fogo de Zeus, dando então o fogo a toda a humanidade. Mas é importante que se reflita o seguinte: a palavra Prometeu, o nome Prometeu, significa aquele que vê antes. Ele tem um olhar sobre as coisas antes que as coisas aconteçam. Inclusive, Prometeu, ele é a simbologia do signo de Aquário. Então, o aquariano é muito assim, né? Ele é revolucionário, ele vê antes de seu tempo. A tecnologia também é do signo de Aquário, quer dizer, as tecnologias, as coisas novas que vão vir, aquilo que a gente pensa assim, não, isso não vai existir nunca, porque isso não é possível que a humanidade chegue a esse ponto. Sim, Aquário, energia de Aquário, faz com que isso aconteça. E Prometeu, ele tem, então, essa assimilação quanto ao signo de Aquário, justamente porque Prometeu significa isso, aquele que vê antes. Bem, Prometeu, então, quando traz a luz à humanidade, ele entrega à humanidade esse fogo, essa luz. E essa luz, esse fogo, vai modificar muito para a humanidade. Vai ser uma grande conquista. Afinal, com o fogo eles poderiam cozinhar, né? Iniciou-se, então, a arte da culinária. Eles não comeriam mais as carnes cruas, nem outros alimentos crus. Eles poderiam, então, cozinhar seu próprio alimento, muito mais saboroso.
além de que o fogo, ele vai representar uma transformação. Sabe quando a gente está encurralado e aí do nada aparece assim uma luzinha no fim do túnel? Então, é devido ao fogo, à luz. A luz que a gente sempre procura para nossa vida, para nossa inteligência, para nossa solução. Então, o fogo significa tudo isso. A luz do caminho, a luz do mundo. Só que aí, gente, o que acontece? Esse é um evento dos outros, né? A gente já teve vários aqui, várias conversas, né, sobre os vídeos sobre mitologia, e a gente vê que várias vezes, né, os semideuses desafiaram Zeus. E lembrando, né, que o fogo aí era de Zeus, né, o fogo do Olimpo, e Zeus fica possesso da vida, assim como outros deuses. Mas uma das vezes aonde mais enfureceu Zeus, mais de todas, foi essa vez mesmo que Prometeu rouba o fogo de Zeus. E Zeus, então, vira numa fera. E Prometeu, que já havia antes, ele já conseguia prever o que ia acontecer, ele vai e avisa o irmão dele, o Epimeteu. Epimeteu significa aquele que vê depois. E ele diz para o irmão dele, Epimeteu, fica ligado no negócio, que Zeus está possesso comigo, está feroz, e ele vai aprontar alguma coisa, ele vai castigar tanto eu quanto toda a humanidade por eu ter roubado, sim, o fogo do Olimpo. Os deuses nunca misturaram, né, a imortalidade com a mortalidade, porque os deuses viam a humanidade como meros mortais. Então era como se a humanidade fosse um outro departamento, sabe? Mortais eram mortais e mortais eram imortais. Inclusive, todos os mortais gostariam muito de ser imortais. Talvez por isso, algumas religiões, algumas crenças acreditam que depois da morte ainda há vida. É uma forma de pensar na imortalidade nesse sentido também. Bem, Prometeu é castigado, então, né, por Zeus, é um dos castigos mais terríveis da história grega, né? Então, ele é preso numa rocha e todos os dias o corvo vai e come parte do fígado de Prometeu. Mas isso fica para uma outra história de uma outra quinta-feira mitológica. Vamos dar continuidade aqui. E Epimeteu, né, quando recebe esse aviso de que a humanidade ia receber um castigo, que era para ele cuidar, que podia acontecer alguma coisa, Epimeteu não fica ligado. Porque o que Zeus apronta aí? Bem, e é aí que entra a Pandora. Até que enfim, né? Pandora, então, nada mais é do que uma pegadinha aí para a humanidade, né? E para Epimeteu. Por quê? Zeus vai e pede, então, para que se faça, para Hefesto, fazer, então, uma mulher de argila. E Hefesto faz uma mulher de argila. Só que aí, os deuses, como estavam bem enfurecidos com os humanos, resolvem, então, aprimorar esta mulher de argila. Afrodite, que é a deusa Vênus, a deusa da beleza, a deusa do amor, representada aí pelo signo de Touro e de Libra, Afrodite dá a ela, então, a beleza. Além da beleza, também dá para ela sensualidade. Para apimentar um pouquinho mais, o deus Hermes, que é representado pelo signo de Gêmeos, resolve colocar em Pandora a intransigência. Então, não teria como essa mulher ela ser conduzida aí, né, por um homem facilmente, porque ela não daria abertura para conversar.
A opinião dela seria dela e ponto e pronto. Além dele dar para ela a intransigência, ele dá para ela também o cinismo. E é onde aquela coisa, né? O homem pergunta para a mulher: tens alguma coisa? Ela diz assim: não, não é nada. E é claro que tem. Por conta disso, então, Hermes dá para ela esses dois atributos. Além disso, Hermes também resolve presenteá-la com o nome de Pandora. Pan significa todos e Dora é dons, então todos os dons. E ela recebe todos os dons. Zeus transforma ela em vida e ela então ganha uma caixa do qual ela nunca poderia abrir a caixa, e nessa caixa estava todas as desgraças do mundo. Ela é enviada a Epimeteu. Epimeteu se encanta com aquela mulher maravilhosa e lindíssima e leva ela para sua casa. Sendo assim, com o passar do tempo, a curiosidade de Pandora aumentava. O que tinha de fato dentro dessa caixa? E é um dia que ela não aguenta mais tamanha curiosidade e ela abre um pouco dessa caixa. Só que não deu nem tempo dela abrir de pouquinho em pouquinho. Quando ela abriu, aquilo explodiu e era todas as desgraças realmente do mundo. Guerras, doenças, pandemias, doenças terríveis, a inveja, o ódio. Muito rapidamente, as desgraças se espalham por todo mundo, em cada átomo da atmosfera. Sendo assim, ela fecha muito rapidamente a caixa e, devagarinho, quando ela olha para ver se sobrou alguma coisa, ali estava a esperança. E é por isso que a gente diz: a esperança é a última que morre. Ou a esperança nunca morre, e nós sempre temos isso, né? A esperança é inalcançável. A gente não toca na esperança, mas a gente sempre tem a esperança dentro de cada um de nós, aguardando por dias melhores, uma vida melhor. E assim nós demos segmentos aí à caixa de Pandora. E o que a história nos reflete, pelo menos para mim, na questão aí, né, de Prometeu, o castigo que ele levou ao tentar levar à luz a humanidade, bem como, às vezes, né, a culpa cai sobre a mulher, que a mulher trouxe as desgraças para o mundo, já desde a história de Adão e Eva, mas que ninguém comenta também a responsabilidade de Epimeteu quando levou uma mulher para sua casa, justamente pela primeira impressão que ele teve por ela ser muito bonita. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre as nossas escolhas. Como Epimeteu escolheu levar Pandora até sua casa e quando também Pandora escolheu abrir a caixa. Qual é a nossa responsabilidade sobre cada uma das nossas atitudes? Bem, muitas vezes a gente culpa os deuses, muitas vezes, dependendo da crença, se culpa o santo, se culpa a Deus, se culpa outra pessoa, mas de fato o que fica é: por que será que Zeus não queria que o fogo chegasse até a humanidade? Quem sabe por quê? Zeus sempre soube que a humanidade nunca saberia lidar com a luz. Porque a tecnologia que a gente tem, para que ela foi usada? Tem muita coisa boa. Mas também, quando nós tivemos oportunidades de melhorar a nossa tecnologia, foi utilizada, por exemplo, o feitio da bomba atômica.
Dentre outros saberes aí, aonde as pessoas que têm muito conhecimento usam desse conhecimento para o mal. Eu acredito que Zeus já sabia também que o fogo não seria para todos e que a luz, embora nós tenhamos e é usada para que se tenha discernimento, nem sempre ela é utilizada. E é sobre isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Utilizem da luz divina, utilizem de tudo que nós temos para assim fazer boas coisas. É assim que eu encerro esse vídeo. Que a luz no fim do túnel sempre exista para cada um de vocês em qualquer situação. E que o fogo de Zeus sempre ilumine boas escolhas. Saúde, paz e prosperidade. Até mais!